Oi, gente! Passando aqui para deixar um registro que hoje foi um dia triste para o futebol brasileiro, com a notícia da morte do ex-goleiro Manga, que estava com 87 anos de idade. Manga, pernambucano, começou a carreira no esporte. Foi para a base do esporte, onde conquistou um tricampeonato e depois, já no time profissional, foi campeão nos anos de 1950. Depois foi para o Botafogo, onde se tornou ídolo da Estrela Solitária. Também jogou pelo Internacional, foi bicampeão brasileiro em 1975 e 1976. Manga, um goleiro arrojado, que jogava sem luvas. Por isso, as imagens das mãos, dos dedos tortos das mãos desse ex-goleiro nascido em Pernambuco. Manga nasceu em Pernambuco, tinha 87 anos, estava prestes a completar 88, seria no próximo dia 26 de abril, data de aniversário do Manga. Ailton Correia de Arruda, o seu nome de batismo. Virou Manga, porque quando jovem, ainda na base do esporte, perto do local de treinamento do clube, ele sempre pedia mangas maduras. Passava lá e tinha um proprietário de uma terra de mangueiras e ele pedia mangas maduras. E acabou se tornando Manga, né? Ganhou esse apelido que carregou durante toda a sua vida. Manga, bicampeão brasileiro pelo Inter, fez parte de uma geração super vitoriosa do time gaúcho, jogou com Falcão, Paulo César Carpegiani, entre outros grandes mitos e ídolos do Colorado, o Internacional. Ele também foi jogador de Copa do Mundo, foi goleiro da seleção da Copa de 1966. Infelizmente, ano em que o Brasil não conseguiu fazer uma boa campanha, não conseguiu chegar ao título. Tinha sido campeão, o time do Brasil, né? A seleção brasileira tinha sido campeã em 1958, 62, aí em 66 na Copa da Inglaterra, Manga como titular, a seleção não conseguiu chegar à final. Em 70, voltou a conquistar uma Copa do Mundo, né? O tricampeonato em 1970. Mas aí Manga já não estava sendo convocado para a seleção brasileira. Mas continuou a carreira, e uma carreira longeva, que só terminou aos 45 anos. Só assim ele encerrou a carreira, já como um dos mais experientes da história do futebol brasileiro, chegou a jogar profissionalmente até essa idade. Algumas informações aqui importantes sobre o Manga. A trajetória dele, como dissemos, começou no esporte, ainda adolescente. O título conquistado pelo esporte no time principal foi em 1958 e aí em 59 ele se transferiu para o Botafogo, onde conseguiu também fazer uma linda história. Bicampeão carioca, 1961 e 62, e de 67 e 68, esses títulos conquistados pelo Manga. E essas atuações pelo time carioca fizeram com que ele fosse convocado para a Copa de 1966. Sem dúvida nenhuma, foi um dos grandes goleiros da história do futebol brasileiro. E aí seguiu, né, a sua carreira. Ele estreou, inclusive, é importante aqui deixar essa informação, a estreia dele pela seleção brasileira foi em 1965, um amistoso contra a Alemanha Ocidental. E ele também fez parte, então, do elenco da Copa de 1966. Além do futebol brasileiro, ele também teve passagens marcantes no futebol sul-americano. No Nacional do Uruguai, por exemplo, ele conseguiu também deixar a marca, era um jogador muito querido pelos uruguaios. Então ele teve essa passagem pelo time uruguaio, o Nacional, e encerrou a carreira no Barcelona de Guayaquil. Jogou no futebol equatoriano também. Era um jogador que, por onde passava, ele deixava a sua marca, a sua boa impressão. Todos gostavam muito do Manga. Onde ele jogou, ele se tornou ídolo. Isso é muito bacana, né? É muito especial na carreira dele. Ele também jogou, olha só, no Operário, em Mato Grosso do Sul. Chegou, inclusive, à semifinal do Campeonato Brasileiro de 1977. Você imagina, né? Um time de Mato Grosso do Sul que chega a uma semifinal de Campeonato Brasileiro com um goleiro que tinha sido bicampeão brasileiro. Tinha conquistado os 2 últimos títulos nacionais como goleiro do Internacional. Ele também jogou no Grêmio. Você imagina só, né? Hoje são poucos os jogadores que tiveram a oportunidade de vestir a camisa do Internacional e do Grêmio.
ou do Grêmio e do Internacional, e ele também teve essa proeza, ele também teve esse destaque, sendo o goleiro das duas equipes, principais equipes do futebol gaúcho. No Grêmio, ele conquistou o campeonato estadual de 1979 e a carreira só se encerrou em 1982, depois de conquistar o campeonato equatoriano. Uma carreira brilhante. Não foi um goleiro que conseguiu juntar dinheiro, né? Ganhar muito dinheiro. Era uma época em que o futebol não se pagava tão bem como se paga hoje em dia. Então ele teve momentos de dificuldade financeira, foi ajudado, né, por outros ídolos, outros jogadores que também fizeram história no futebol brasileiro e terminou sua vida no Retiro dos Artistas, no Rio de Janeiro, onde moram atores, atrizes, e ele, como jogador de futebol, né, também um astro da arte de jogar futebol, ele viveu seus últimos anos no Retiro dos Artistas, sendo acolhido pela classe artística, e foi lá que ele viveu os seus últimos anos. Estava internado num hospital do Rio de Janeiro com câncer de próstata, ele lutava contra essa doença, mas não resistiu. O Botafogo, inclusive, né, cedeu a sua sede, deixou a sua sede à disposição para o velório do goleiro Manga, do ex-goleiro Manga, pernambucano de 87 anos. Para a gente perceber, né, a importância dele, ele que, como goleiro, e o dia do goleiro é celebrado exatamente no dia do aniversário do Manga, 26 de abril. E não é coincidência, não. Foi feito de propósito, para fazer uma homenagem de tal a relevância dele na história do futebol brasileiro como goleiro. A gente tem até essa história aqui levantada pela nossa produção, são informações do Museu do Futebol. Olha que bacana. A celebração do Dia do Goleiro, ela foi instaurada em 1975 por iniciativa de dois ex-professores da Escola de Educação Física do Exército do Rio de Janeiro, os oficiais Raul Carlesso e Reginaldo Pontes Bielinski. Foram eles que tiveram a ideia, né, de fazer essa celebração do Dia do Goleiro. O Carlesso, inclusive, foi um dos pioneiros nesse trabalho especializado para a posição de goleiro no Brasil, além de ter sido o primeiro preparador de goleiros a fazer parte de uma comissão técnica da seleção brasileira. Isso aconteceu em 1974. E depois do sucesso, né, dessa iniciativa, dessa criação do Dia do Goleiro, que foi em 1975, o Dia do Goleiro, que era celebrado em 14 de abril, passou a ser celebrado no dia 26 de abril, exatamente porque o professor Carlesso quis homenagear o Manga, que na época era campeão brasileiro pelo Internacional. Por isso a mudança da data do dia 14 de abril para o dia 26 de abril, que era exatamente a data de nascimento de Ailton Correia de Araújo, o Manga, o grande goleiro Manga, que fez história no futebol brasileiro e no futebol sul-americano, como dissemos aqui, ele fez história também, conquistou o título e conquistou também, foi ídolo também, né? Conquistou também a simpatia de torcedores do Nacional do Uruguai e do Barcelona de Guayaquil, no Equador. É isso, nossa homenagem ao eterno Manga, goleiro bicampeão brasileiro, campeão uruguaio, campeão equatoriano, campeão pernambucano, onde tudo começou no Esporte Clube do Recife. Valeu, Manga!